Tava falando que quanto mais simples e mais fácil, mais profunda é a experiência, porque quem gosta e é acostumada com o esforço é a nossa mente, né? Essa parte mais superficial da mente, né? Então, quanto mais simplicidade, mais facilidade, mais você solta a mente, mais presente você fica. E o que eu queria, na verdade, falar é assim... Oi, duas Fabis entraram aqui. Oi, as duas Fabis, boa noite. É a diferença que faz na vida a gente fechar os olhos todo dia, né? A tranquilidade, a paz que traz pra gente, né? Então, é o meu desejo aí para todo mundo achar esses espaços durante o dia, na rotina, achar, né? E incluir a observação de olhos fechados no dia a dia, sabendo que não é a experiência de olhos fechados que importa, tanto faz a experiência que você tiver, porque a gente não está aqui para parar pensamento, nem parar a emoção, nem parar barulho, nem parar a vida. A gente está aqui para praticar a observação. E quando você faz isso, você começa a se distanciar do movimento dos pensamentos, né? E para mim, nada gera mais sofrimento do que acompanhar os pensamentos, em vez de estar aqui, na vida que se apresenta só agora, né? Então é esse o meu desejo, todo mundo ache esses espaços, que se dê isso, né? Que vire rotina. Porque quando acaba virando rotina, a gente mesmo acaba sentindo falta e quando não deixa de fazer um dia, já sente falta e faz, né? Porque faz muita diferença na vida, muita. Então vamos lá. Sempre repetindo os 3 pontos básicos, às vezes tem gente entrando aqui pela primeira vez e também é sempre bom relembrar. Oi, Julie. Isso. Primeira coisa é a gentileza, a autogentileza, que começa com a posição que você vai encontrar para meditar. Não é para ter dor no corpo, não é para ficar numa posição que for desconfortável. Se tiver uma postura yoga, consegue ficar... Boa noite, Ana Luísa. Consegue ficar com a coluna ereta e tiver super confortável, ótimo. Mas se não tiver, pode se recostar, pode deitar, pode se acomodar. Não é para o desconforto físico chamar a sua atenção. Oi, Marcelo, que bom que deu certo, que bom que você está aqui. Fica até o fim, viu? Vamos lá. Então, a autogentileza é o primeiro ingrediente. A autogentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar. Segundo ingrediente é saber que não tem como dar errado. Não existe uma experiência certa ou uma experiência errada. Você fecha os olhos e observa. E não faz mais nada. E o que acontecer aí na frente, o que acontecer para você, aquilo do qual você ficar consciente, tá tudo certo. Você só vai observar o que vai acontecer no seu universo interno, no seu infinito particular, né? Que na verdade é o mesmo infinito de todo mundo. E da mesma forma que não tem como dar errado, não tem como não conseguir. Que é o que eu mais escuto quando as pessoas começam. Eu não consigo, porque tem a ideia de que tem que parar pensamento, né? Então fecha os olhos e vê aquela intensidade de pensamento, se culpa, se responsabiliza por aqueles pensamentos e se frustra com a experiência, né? E todas essas viagens, né? A criação de pensamento, a frustração com o pensamento, o achar que deu errado, a frustração, é tudo no mesmo lugar. É a mesma parte superficial da mente que fica nessa paranoia, né? Então, quando você só observa, quando você assiste e permite, seja lá o que for que acontecer na sua frente, fica bem mais confortável, né? O desconforto vem da frustração da experiência que se apresenta, né? A gente quer controlar aquilo que está acontecendo, né? Nessa prática a gente pratica o não controle, o soltar, o permitir, tá?
Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. E boa noite para todo mundo que está me dando boa noite. Então se acomoda, fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Se percebe de olhos fechados, sem querer mudar nada. Percebe como você está. Percebe como está o ambiente. Sem mudar nada, sem controlar nada. Só observa. E agora, com gentileza, coloca a sua atenção na sua respiração. Percebe a respiração. E sem controlar, sem mudar, só percebe ela. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, a gente não tem a menor pressa. A gente já está onde a gente quer chegar. Dá uma escaneada no seu corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés, os dedos dos pés. Tornozelos. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Tenha a intenção de fazer esses meus convites, não precisa ter perfeccionismo, já é suficiente a intenção. Preenche o tronco de ar na frente, atrás, respira atrás, dos lados do tronco, em cima e embaixo.
E agora respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Deixa o ar chegar no coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mas relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, onde o seu corpo está. Ocupa esse espaço com sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo. Preenche todo o espaço com sua atenção, sem esforço. E agora dissolve o seu corpo nesse espaço, porque não tem separação. Corpo e espaço se permeiam. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E agora percebe os sons dos espaços à sua volta, que podem ser outros cômodos da casa, a rua, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons.
até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande e não tem limites. E como a gente é capaz de mover a nossa atenção. E a verdade é que a gente vive aonde está a nossa atenção. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente não é para forçar. Vai até onde o seu olhar repousar sem esforço. E percebe o que você vê de olhos fechados. Por mais estranho que seja esse convite, você vê alguma coisa. E agora não é para criar, não é para imaginar, não é para fazer nada, é só para perceber o que você vê de olhos fechados. Provavelmente você está vendo uma tela escura, ou nada, ou pontos, luzes, tanto faz. Só percebe o que você está vendo e coloca a tua atenção aí, gentilmente. Sempre gentilmente. E fica aí. Descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nesse lugar só por colocar a sua atenção aí. E começa a perceber esse espaço que você está vendo de olhos fechados. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se ele se amplia ou não. Percebe se você vê só na sua frente ou consegue enxergar dos lados, em cima, embaixo, atrás de você. E tanto faz o que você estiver percebendo. E mais importante, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E agora eu vou falar uma frase. Você vai repetir essa frase em pensamento. Tanto faz o significado da frase, você pode repetir a frase mecanicamente, não precisa entender a frase, fazê-la fazer sentido, nada. Vai repetir mecanicamente. Vai deixar ela desaparecer no nada, vai continuar só olhando, observando de olhos fechados. Descanso profundo. Repete a frase, descanso profundo. Deixa a frase desaparecer nesse nada. E só olha, observa de olhos fechados e não faz absolutamente nada. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver sensação, dor no corpo, tudo bem. Se tiver barulho interno e externo, tudo bem. Só observa. E solta totalmente o controle, não faz nada. Pratica o não fazer nada, que é o que o ser humano menos sabe fazer, é o não fazer.
Repete mais uma vez. Descanso profundo. Deixa a palavra desaparecer, as palavras desaparecerem nesse nada e só olha, observa de olhos fechados. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só observa. Só olha, assiste de olhos fechados. E permite que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Descanso profundo. Repete gentilmente essas palavras em pensamento, deixa as palavras sumirem no nada e só olha, observa de olhos fechados. E agora eu vou ficar quieta um pouco, fazendo com vocês. Repete em pensamento, descanso profundo, deixa as palavras sumirem e só observa. Percebeu que voou, foi embora no pensamento, volta com gentileza, repete de novo e observa. E fica aí nessa dança. Descanso profundo. Repete mais uma vez. Em pensamento e só observa. Mais uma vez, descanso profundo. Agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. É muito simples e fácil. Todo mundo acha esses espaços de pausa durante o dia.